TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Rosina de AZ dessa semana vai mudar um pouquinho o formato, porque eu trouxe, para fechar aquela sequência de histórias de vida que fazem a diferença na vida de outras pessoas, uma convidada muito especial. Mas antes eu tenho 2 avisos para vocês. Primeiro, eu não vou me cansar de repetir. O verbo haver, quando nós utilizamos com o sentido de existir, acontecer e ocorrer, eu preciso mantê-lo no singular. Então, há aula amanhã, há vítimas do acidente, haverá palestras em tal lugar, sempre ou houve muitas vítimas no acidente, é sempre na terceira pessoa do singular. Jamais houveram, haverão nesses casos. Ou hão, já pensou? Hão aulas amanhã? Não dá, né? Então é sempre terceira pessoa do singular. Não importa o tempo. Se é presente, se é passado ou se é futuro. Entendido? Não quero ouvir nenhum jornalista ou político falando errado aí, pagando mico em praça pública. Vamos aprender o português certinho para falar bonito. Não é falar difícil, é falar bonito. E antes de começar, como sempre eu aviso, o canal a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Pati de Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a Tech Cable, não tem a assinatura da Tech Cable, você pode acompanhar por todas as redes sociais. Você tem o site da emissora, TV Correio da Manhã, você tem o YouTube, você tem Instagram e Facebook. O meu programa, Rosina de AZ, ele vai ao ar aos domingos às 5h30 da tarde. E sexta-feira pela manhã tem uma reprise às 10h30 da manhã. E eu conto com a sua valorosa participação, ou crítica, ou sugestão, mandando a sua mensagem para o WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Por favor, se identifique, porque nesse tempo de golpe a pessoa tem que se identificar. Fala que é telespectador, é fã do programa, quer fazer um comentário, diz seu nome, não precisa o sobrenome, fala de que cidade você está falando, para que eu possa atendê-lo com muito carinho, tá? E aí eu vou agora apresentar a minha convidada de hoje. Ela é conhecida como Mary Mussel. Ela é pedagoga, vai prestando atenção porque a lista é grande. Psicopedagoga institucional, isso quer dizer que trabalha dentro de uma instituição, a psicopedagogia aplicada a uma instituição. É supervisora e orientadora educacional. Essa é parte da formação. Ela fez especialização, que é um estudo, mais estudo, em educação especial, que cuida das crianças com alguma necessidade pedagógica diferenciada, em gênero e sexualidade, atendimento educacional especializado, planejamento e implementação de gestão da educação à distância, então é também especialista nessa área. Ela é especialista em mentoria para educação profissional e tecnológica. A função atual dela, além disso tudo, é tutora presencial e à distância do CEDERJ,
da Universidade de Mato Grosso do Sul, chefe do Núcleo de Educação Inclusiva da Prefeitura Municipal de Petrópolis. É a Mary Mussel, que está aqui ao meu lado e aceitou com muito carinho o convite para nós batermos papo hoje sobre educação inclusiva. Merê, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao Rosina de A a Z. Muito boa tarde a todos, né? Eu queria muito agradecer a Rosina por essa oportunidade de trazer esse assunto tão polêmico e tão em voga hoje em dia, né? A educação inclusiva vem perpassando momentos bem conflituosos e hoje a gente já acalmando um pouco, né? Mas queria também dedicar a minha vinda aqui a todas as mães que possuem filhos com deficiência, que são elas que movem o nosso trabalho, a nossa busca e a nossa incessante vontade de auxiliar. Então, muito obrigada por isso. Então, Mary, vou te chamar de Mary, né? Não é Mary, eu é que estou falando errado, tá, gente? Por favor, é Mary. Então, Mary, olha só, eu sou de um tempo, de 1980, eu comecei a dar aula. Quer dizer, eu dava aula antes, mas não era com carteira assinada, era ainda a época de estágio, tá? Mas a partir de 1980 eu comecei a dar aula. E eu me lembro que as escolas tinham, além do psicólogo, o orientador educacional, a supervisora pedagógica, tinha uma sala que era chamada uma sala de recursos, que tinha todo o aparato que existia naquela época, de 1980, então já são mais de 40 anos para trás, isso já evoluiu muito, para atender crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral, isso dentro de escola pública. E a minha realidade era Rio de Janeiro, tá? Aí eu não sei Petrópolis, era uma capital, sim, que foi capital. Crianças com inteligência limítrofe, com algum problema de fala ou de descalculia, dislalia, todas essas dificuldades, dentro de uma escola regular, porque não isolava a criança com a dificuldade, com a deficiência. Tinha o autista que não era classificado como autista, mas se a gente for olhar para trás, os sintomas hoje são classificados como autista, e ainda tinha o altas habilidades, que gêniozinho sempre teve. E elas ficavam com uma professora que tinha uma formação para trabalhar com esses alunos, para estimular esses alunos naquilo que eles poderiam evoluir. Eu estou fazendo esse apanhado histórico, gente, pelo seguinte, de 1980 para cá, principalmente depois da nova legislação educacional em 1996, essas coisas mudaram muito, ficaram no indo e vindo. E aí a Mary, ela vai poder esclarecer muito bem, porque a minha preocupação é essa. Extinguiram essas classes, colocaram o aluno o período inteiro dentro da turma regular, não capacitaram os professores, não colocaram os monitores suficientes. Houve um período que extinguiram as escolas que davam no contraturno todo esse aparato de desenvolvimento, de atenção, e agora eu não sei como está. E aí eu quero que você me mostre como está, porque aqui eu não vou falar dessa ou daquela política, mas o foco é o problema. Sim. Então, assim como você fez, né, um traçado histórico, vou fazer também a minha trajetória em Sim, Petrópolis. Ótimo. Quando eu iniciei trabalhando na área médica e com a perda de uma criança, eu verifiquei que ali não era o meu perfil e fui para a área da educação. O que eu pude perceber é que Petrópolis estava buscando se adequar a tudo isso que você traz como experiência do Rio, né? O município de Petrópolis ainda não tinha
essa visão, até porque não tínhamos também tantos alunos que as mães os tiravam de casa para frequentar uma unidade Entendi. escolar. Então, a partir de 92, eu comecei a ter contato com as crianças que tinham alguma deficiência, que a gente chamava de dificuldade de aprendizagem, porque ainda não tinha todo esse aparato da área médica por conta de laudos, né, pareceres e tal. Então, eu fui para uma escola onde as crianças que tinham problemas de aprendizagem, não podíamos falar quais deficiências ainda, ficavam nessa sala comigo. Ali eu creio que já estava sendo estabelecido uma sala de recursos dentro de uma escola. Sim. Só que com um atendimento pedagógico no currículo regular. Com o passar do tempo, foram criadas, né? Foi passando daquela parte de segregação, que os pais não levavam à escola, da integração, onde a criança estava integrada ali naquele sistema educacional, e veio então a inclusão. Essa inclusão, ela teve passos bem demorados, né? Os passos ainda estão acontecendo, mas como ainda vê hoje, não é total, ela ainda é muito capenga. Sim, estamos nos adequando, nos Sim. preparando, né, fazendo formações. Então, nesse momento, como está o município de Petrópolis? Nós já tivemos muitas classes especiais, onde era o sistema de integração, a criança estava integrada ali naquele espaço escolar, mas dentro de uma classe especial. E a própria política pública foi disseminando essa ideia. Então, o que nós temos hoje? A inclusão, né? Então, já nem falamos mais em educação especial, passamos a falar em educação inclusiva. Como ela acontece? Isso, como que ela está funcionando hoje em Petrópolis? Sim, os pais fazem a busca da área médica. Normalmente, o pediatra encaminha para o neuro, né? Ou seja, ele apenas um médico da família, nos postos, né, no PSF, e após esse encaminhamento, o médico começa então a fechar o laudo, né, a fechar o parecer clínico daquela situação, e essa criança vai para a escola com a obrigatoriedade dos 4 anos, né, aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, os pais procuram primeiro o Centro de Educação Infantil, que vai ficar ali de 4 a 5, também temos, atendemos também nos 6, como chamamos, de 0 até 5 anos, e depois ele vai para a escola. Mas o nosso público começa a ser mais atendido a partir dos 4 anos. O outro público não é atendido? Sim, é também, mas a partir dos 4 anos, até por conta da obrigatoriedade. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que você ia chegar lá, mas para o nosso espectador ficar bem atento. A criança dentro da escola, em qualquer idade, com alguma necessidade, com alguma coisa, pode ser um autista, um Down, uma inteligência mais vagarosa, mais lenta, e precisa de uma assistência maior. Esse aluno tem um acompanhamento de uma pessoa que vá auxiliar esse professor regente com 34, 35, 40 alunos dentro de sala, que essa criança tem que ter uma atenção especializada. Sim, individualizada. Individualizada e especial, mesmo que o professor prepare o material dentro da grade curricular. Tem isso para todas as crianças? Temos. Já tem? Temos, sim. É um avanço. Quando fala essa desse família avanço. chega até o nosso departamento de Educação Inclusiva e Psicologia Escolar, ele vai ser atendido ou pela psicologia, caso ele tenha outros transtornos, ou pelo núcleo de educação inclusiva, caso ele tenha uma deficiência, né, seja enquadrado na nota técnica do MEC, porque o MEC quem define quem é o público-alvo. Sim. Né? É uma tem nota toda técnica. Uma legislação e todo um nacional. CID 10. Sim, nacional. Agora CID 11 para isso. Não é municipal. Então, os pais chegam na rede pública, né, e por meio do núcleo, a gente faz toda uma entrevista, faz um acompanhamento
de como essa criança chegou até nós e quais são as necessidades dela. Essa criança indo para uma unidade qualquer, hoje nós temos 193 unidades em Petrópolis, então todo aluno tem o direito a estar próximo à sua casa. Sim. Assim preconiza as leis públicas, e assim a gente busca também, até por conta de facilitar a movimentação dos pais, casa, escola, né, e retorno. Isso faz diferença. Então, quando chega até nós fazemos a matrícula, verificamos junto aos pais qual é a escola que atende melhor. Não na qualidade, não, mas por estar próximo, né? E quem tem o ano também específico, porque nós temos escolas que vai até o 5º ano, outras que vão até o 9º. E essa criança, então, lá na escola, a própria direção da escola, diretora, orientadora, professor, traz para nós qual é a necessidade dessa criança. Algumas crianças precisam apenas de um mediador pedagógico, que nós aqui chamamos de estagiário. Então, a prefeitura tem um convênio com o CIE, Rui Barbosa e o CIE abre para todas as universidades. Eles precisam estar cursando uma universidade. Também melhor aceitamos ainda. Psicologia ou sim. pedagogia. E já abrimos um pouco, porque a demanda foi aumentando gradativamente. Então, hoje, vou até fazer aqui um convite. Todo universitário que presta esse serviço para nós, ele pode estar matriculado no curso de pedagogia, de psicologia, qualquer licenciatura, em qualquer universidade de Petrópolis. Por que eu digo Petrópolis? Por conta da locomoção, não tem como ter. Então, a escola faz a solicitação e a gente faz essa análise, né, junto com o laudo da criança, a necessidade, e então é liberado um estagiário. Para acompanhar. Para acompanhar, né? Mais uma vez eu vou fazer uma propaganda. Esse valor do estagiário era um valor muito baixo. Então, as pessoas preferiam ou estar em outro local trabalhando, e hoje, né, o nosso núcleo, o nosso departamento chegou esse ano com muita vontade de muitas mudanças para favorecer a todos. Precisamos do estagiário. O aluno precisa de ter esse mediador, né? Então, o que a gente fez? Solicitamos um aumento nessa remuneração. Isso é importantíssimo. Então, o aluno que está nos primeiros anos da universidade, fazendo lá a sua faculdade, seja lá em qual disciplina que ele escolheu, ou pedagogia, ele recebe um valor, né? E o aluno que já está nos anos finais recebe outro valor. Perfeito. Então, esse estagiário é designado para as unidades para acompanhar. Olha, antes da gente continuar, eu vou ter que chamar o intervalo. Mas você fica aí, porque o segundo bloco vai continuar com a Mary Mussel. E nós vamos continuar com esse mesmo tema até o final do programa, e vem mais coisa por aí. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta.
Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta e hoje eu estou aqui com a Mary Musil e nós estamos batendo um papo espetacular sobre educação inclusiva, que é extremamente importante. As crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma deficiência, elas precisam ser atendidas. Elas não podem ficar, como acontecia antigamente, isoladas, trancadas dentro de casa. Essa realidade, graças a Deus, no Brasil já acabou, mas elas têm que se integrar à comunidade escolar e à sociedade. E a educação inclusiva, ela proporciona exatamente isso. Então vamos voltar ao bate-papo com a Mary Musil sobre isso. Mary, agora nesse bloco, explica para mim como é o cuidado com a formação do professor que vai ter em sua sala, junto com os outros alunos, uma criança que a gente diz que é de inclusão. Bom, inicialmente todo professor precisa passar, né, pela sua graduação em pedagogia. Hoje eu já vejo que assim, uma grande parte dos professores da rede também possuem curso de pós e especificamente em psicopedagogia, que é o que ele verifica que vai auxiliar mais nisso. O aluno em sala de aula, ele é acompanhado por esse estagiário mediador e tem o professor regente. Esse professor regente tem uma carga horária a ser cumprida e ele tem um horário de planejamento que é o horário onde ele vai preparar as aulas, as adaptações que vai fazer de atividade, do currículo. E quem vai auxiliar o professor vai ser esse estagiário, esse mediador, que vai aplicar sobre a supervisão do professor essas atividades. Então, o professor em sala de aula, a atividade toda preparada ali para essa aluno, criança. Exatamente. Os outros trabalhando com dentro outras atividades da normalidade. E ele também. Alguns alunos necessitam de poucas adequações, né? Um baixa visão, que a gente faz o aumento da letra, uma criança que não consegue um tempo de concentração maior, as atividades dele tem que ser uma atividade mais objetiva, né? Que ele não demande tempo dele ficar muito tempo escrevendo, ou aqueles que estão em fase de alfabetização vão trabalhar com material concreto, isso, para eles poderem levar. Então, como que está a formação desse professor hoje? Ele tem essas 4 horas semanais de planejamento. Nessas 4 horas, ele participa de formações coletivas. Entendi. Então, essas formações são voltadas a vários aspectos, não somente a inclusão, mas também outros aspectos que vão demandando a sala de aula. Sim, e aí auxiliam no seu planejamento, na sua prática pedagógica e na aplicação das atividades dentro de sala. Com as crianças, digamos assim, que precisam de uma atenção e as outras que não demandam tanta atenção. Aliado a isso, né, a toda essa formação que é permitida e cobrada também, de uma certa forma, do professor, e a própria profissão faz com que você esteja
Constantemente constantemente em formação. Essa criança, ela, ou adolescente, ela tem direito a frequentar uma sala de recursos. Então, vamos explicar para entender muito bem o que é isso. Olha só, a criança está dentro de uma sala de aula junto com os outros alunos que não têm tantas necessidades especiais como ela. Só que depois do horário da escola, ela pode frequentar uma sala de aula ou uma escola que tem recursos específicos para a necessidade dela. Então, vamos imaginar que uma criança que tenha, digamos assim, baixa visão, ela vai ter uma tecnologia assistiva que vai favorecer na hora da leitura e estimular outros órgãos dos sentidos para que supere a baixa visão. Eu estou falando da baixa visão por causa do meu caso mesmo, né? Que eu, de visão quase visão, né? de super-homem, agora eu estou com baixa visão, né? Uma deficiência na minha visão. Então, a criança pode, depois do horário da aula... Sempre em contraturno. Sempre no contraturno. Se ela estuda de manhã, a sala é à tarde. Se ela estuda à tarde, a sala de recursos é pela manhã. Então, isso ela tem direito. Ela tem direito, e essa professora recursista, existe um protocolo para que ela ingresse nesse atendimento educacional especializado. Essa professora, ela precisa ter a formação, sim, ela precisa ter cursos específicos e, inclusive, um curso que é ministrado pela própria Secretaria de Educação. Perfeito. Tá? Então, ela cumpre todos esses requisitos, ela vai ser a professora recursista. Para poder atender a essa criança. Sim, certo. Não importa, sim, para essa professora, qual é a deficiência. Ela pode atender 1 ou 2 alunos com deficiência intelectual, um com baixa visão, um cego, um surdo, um que traga para a gente, né, o transtorno do espectro autista, que está lá também conosco. Então, todas as deficiências que estão ali naquela nota técnica que se configura como público-alvo são atendidos. Ah, não atende outros? Não, atende também. Porque sabemos que tem crianças que têm uma deficiência temporária, que tem um transtorno que precisa desse... que dá aquele principalmente nós, que somos uma cidade que, né, passou por tantas traumas coisas. E passamos sempre por muitos traumas aqui. Então, essa criança pode ser atendida também. Tá. Tudo são análises, cada caso é estudado para poder fazer parte desse atendimento. É sempre uma avaliação cuidadosa, criteriosa, dentro das normas. Para que ele possa ser atendido, né? Agora, deixa eu fazer, nós temos só 1 minuto e meio. Então, em 1 minuto, que aí eu tenho que encerrar, 30 segundos eu encerro. E o professor que, por um acaso, necessite para ele de uma tecnologia assistiva para que ele possa dar aula com mais conforto. Como que vocês atendem ao professor? Vamos supor, no meu caso agora com baixa visão, se eu fosse entrar em uma sala de aula, o que eu teria de apoio? Alguém para ler para mim, um ledor? Sim, nesse momento eu não me recordo de nenhum professor que tenha buscado a Secretaria de Educação com uma especificidade assim, tão pontual quanto a sua. Sim. Né? Alguns professores, por vezes, quebram o braço, são afastados, outros têm a LER, né? O esforço repetitivo. Então, são coisas corriqueiras que vão sendo. Eu tenho para mim que o nosso núcleo hoje está completamente, assim, preparado para receber esse professor e ali traçar estratégias para atendê-lo, para que ele possa estar. A tecnologia assistiva, quando a gente fala em tecnologia assistiva, todo mundo pensa assim, porque é um computador. Não, tecnologia assistiva, ela tem assim, uma gama de possibilidades, inclusive eu sempre comento isso com as recursistas. Não é o material que você compra, é o material que você produz, porque cada aluno traz uma necessidade, uma especificidade. Então você, muitas das vezes, tem que construir
ali, não compra, não tem na loja às esse vezes material. um ledor, né, para o Sim. professor, vamos supor, a letrinha do livro didático eu não enxergo mais. Para mim tem que ser letrão. Então, uma régua aumentativa, algo assim. Então, com muita tranquilidade eu falo para você, não perpassei por essa situação. Mas caso venha, né, algum professor que necessite, pode procurar lá o departamento por intermédio do núcleo, que nós vamos estar ali caminhando juntos. Olha, gente, eu botei ela numa saia justa, tá? Porque eu fiz uma pergunta pensando em mim. Mas eu não sou professora da rede pública de Petrópolis, fiquem tranquilos, tá? Eu já me aposentei nisso. Eu dou aula particular agora, em outras, né? para outros cantos. Mary, eu cismei com Merê. Não, mas carinhosamente não me importo. Tá. Mil desculpas. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a nossa audiência curtiu demais, porque esse é um assunto que interessa a muita gente e é bom termos o esclarecimento de que aqui, pelo menos em Petrópolis, nós temos condições de atender às demandas das mães. Que é o mês da mulher, eu tenho que falar olhando para as mulheres. Tá? E, infelizmente, eu tenho que encerrar. É rápido, bem rápido. É bem rápido. E Rosina de Azê volta na semana que vem com mais um especial para as mulheres que fazem a diferença no dia a dia da nossa cidade. Até domingo. Passou. TVC, a TV do Correio da Manhã.